Bom dia, Melo. Bom dia, Bom dia, amigo. Zé. 12 de setembro de 2024, o Fórum Mídias começa agora, direto com a notícia da Austrália. A Austrália ameaça multar gigantes de mídia. Opa, pulou aqui um pouquinho, desculpem. A Austrália ameaça multar gigantes de mídia social que permitem desinformação. É uma notícia publicada pela Reuters nas últimas horas. Nesta quinta-feira é apresentado no Parlamento da Austrália um projeto, né? Diferentemente do que aconteceu no Brasil, quando a tentativa de regulamentar as redes sociais foi derrubada pelo Congresso, tudo indica que vai passar na Austrália. O que vai ser feito na Austrália? O governo vai definir padrões de conduta conjuntamente com as plataformas de redes sociais para impedir a disseminação de notícias falsas, principalmente em duas áreas: saúde e na área eleitoral, porque dentro de cerca de um ano vai acontecer a eleição federal na Austrália. E, de acordo com o ministro que fez esse anúncio, uma pesquisa na Austrália mostrou que 4 em cada 5 australianos quer algum tipo de regulamentação das redes sociais. Então, existe muita reclamação, né? O jornal, a Reuters disse que essa legislação deve ser introduzida hoje e deve ser aprovada pelo parlamento, e ela prevê o seguinte: multa de até 5% do faturamento global de uma rede social se ela descumprir, né? Vai haver um órgão regulador específico, diferentemente do que haveria no Brasil, né? No Brasil, então, lá na Austrália deve ser criado um órgão regulador específico para acompanhar se as redes sociais vão ou não cumprir as metas de não disseminar desinformação, tanto sobre saúde quanto sobre questões eleitorais. E aí, um comentarista da Austrália, achei curioso, inclusive disse, olha, citando o caso do Brasil, disse: o problema do X, especificamente, gente, é que o X, para não se submeter à legislação local, ele fica se baseando na Constituição dos Estados Unidos, que não vale nem para o Brasil, nem para a Austrália. A gente tem dito muito aqui também que os influenciadores têm assumido um papel aqui em São Paulo, aliás, não deixa de ser um influencer, é candidato, mas os influenciadores, nós estamos vivendo tempos muito distintos, diferentes, não vou dizer que são melhores, mas quando eu e o Antônio Melo, que temos mais tempo de vida, éramos jovens, não existia essa coisa de influenciador. O Melo deve ter ido a comício, imagino que deve ter ido a comício ao longo da vida dele. Foi, Melo, ou não? Muitos. Comício. A gente ia no comício, assistia, papa. Diretas. Direto, influenciava o amigo. Hoje é o influencer. Então, aqui a Taylor Swift, isso é notícia em todos os órgãos de imprensa, né? O New York Times deu destaque. Na mesma noite do debate, Kamala Harris e Donald Trump, já era esperado, mas ela fez essa postagem no Instagram com um gato. Por que esse gato aí no colo da Taylor Swift? Porque o vice do Trump brincou muito com mulheres que não têm filhos e têm apenas um gato, e aí ela anunciou o apoio que já era esperado dela, justamente na noite em que a Kamala Harris debateu com o Trump, dizendo que apoia a Kamala Harris, porque ela vai lutar pelos direitos de pessoas que precisam de alguém para lutar por eles. E aí eu só destaco aqui: a postagem dela teve, até um dia atrás, 10 milhões, né, nas últimas horas, 10 milhões 168 mil
675 likes. É o mundo da política feita também por influenciadores, né? A notícia repercutiu tanto nos Estados Unidos que o próprio Donald Trump ele deu uma entrevista para a Fox News e disse o seguinte: a Taylor Swift vai pagar no mercado da música com esse apoio dela. Ou seja, vai perder. E aí ele falou: eu prefiro muito mais a amiga dela, porque tanto a Taylor Swift quanto a Britney Mahomes, as duas são casadas com jogadores de futebol. Aí o Trump, para não ficar para trás, disse: não, eu prefiro muito mais a amiga dela, elas duas são vistas aqui, ó, se abraçando durante o jogo do US Open. Por que ele disse isso? Porque essa grande amiga da Taylor Swift curtiu e depois descurtiu uma publicação do Trump que dizia: vamos manter os homens fora de esportes femininos, vamos deportar radicais pró-Hamas, construir um grande escudo de defesa. Enfim, ela deu o apoio a uma postagem do Trump, depois ela descurtiu, mas então o Trump jogando. E assim, eu fico pasmo. Eu sei que vocês devem estar perguntando: Zema, por que você está trazendo esse assunto? Não sou eu, é a mídia dos Estados Unidos, gente, mostrando que o influenciador hoje ele é mais importante do que um apoio político. É inacreditável. Só que o Trump se deu mal, né? Para encerrar, porque a Britney tem, como vocês veem, 284 milhões de seguidores. Desculpe, a Taylor Swift tem 284 milhões de seguidores no Instagram. E a grande amiga dela só tem 2 milhões. O Trump se deu mal nessa. Ivan. Tudo bem, Azenha, Melo, bom dia a todos. Azenha, só um complemento aí do seu comentário dessa história da Taylor Swift, né? O impacto foi tão grande dessa postagem dela que o Elon Musk reagiu, né? O Elon Musk, que é apoiador do Trump, né? Reagiu com uma provocação baixa, suja, eu diria até doentia, né? Ele respondeu a postagem da Taylor Swift, fazendo essa referência aos gatos, à mulher solteira, né, que você destacou a fala do vice do Trump, né, e escreveu: tudo bem, Taylor, você venceu, eu lhe darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida, disse aí o Elon Musk. Isso é uma provocação misógina, machista, né, no sentido de eu lhe darei um filho, ele está querendo dizer: eu vou te dar uma correção, né, para que você pare de falar besteira, porque na visão deles essa seria a função da mulher, né? Reproduzir, né? E as eleitoras que não votariam no Trump seriam aquelas que não têm filhos e têm gatos, como o vice do Trump disse. Bizarro, né? Mas o impacto, de fato, foi muito grande. Bizarro. Bizarro. Esse comentário do... Eu tinha visto, mas eu não trouxe, foi ótimo você trazer. Bizarro o comentário. Bizarro eles dizerem que uma mulher que não tem filhos vale menos do que uma mulher que tem filhos. Isso é absurdo, né, Ivan e Mel? É absurdo. Exato. Mostra muito que como pensam, né? Como pensa essa extrema-direita e o que está por trás aí, né, desse discurso do Elon Musk. Enfim, mas vamos lá. Eu trouxe aqui hoje, gente, para variar um pouquinho, né? A gente sempre comenta muito aqui de Folha de São Paulo, de Estadão. Eu trouxe hoje uma matéria do Metrópolis, do site Metrópolis, falando sobre a morte do Alberto Fujimori, o ditador ex-presidente do Peru. Só que vejam essa matéria do Metrópolis. Polêmicas. Saiba quem foi Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru. Alberto Fujimori ficou conhecido por sua presidência controversa no Peru, onde governou durante uma década, de 90 a 2000. Pode passar, Zenha, por favor. O Fujimori foi um ditador, né, genocida. Só dizer assim, esse Metrópolis é de morte, hein? Quem dá credibilidade para esse Metrópolis, a Ave Maria. Ele é de morte, né? Não, isso gritou aos meus olhos, aos meus ouvidos, quando eu li isso, porque é controverso, né? Como se transforma, né, após a morte, um ditador, né, condenado por crimes contra a humanidade, em uma pessoa controversa. Não é que ele é um ditador sanguinário, ele é controverso, ele é polêmico, né? Ainda tem isso no título, polêmica.
né? Como se exterminar civis fosse polêmica, como se esterilizar mulheres, como ele fez, fosse polêmica, né? Como se fosse controverso e não fosse uma tirania, né? Bom, vejam aí, eu fui abrir a matéria, fui ler, né, para ver se em algum momento havia a citação da palavra ditador ou algo do gênero. Não há. É um texto inteiro falando quem foi Alberto Fujimori, basicamente escondendo o fato de que ele foi um ditador que matou milhares de civis, né? O texto começa assim: conhecido como um dos políticos mais controversos da América Latina, Alberto Fujimori morreu nesta quarta-feira aos 86 anos em Lima, capital do Peru. Fujimori ocupou a presidência peruana durante uma década, entre 90 e 2000, em uma administração marcada por denúncias de corrupção, desrespeito aos direitos humanos e abuso de poder. Vejam só, eles falam em denúncias de corrupção e desrespeito aos direitos humanos. Eles não especificam o que são esses desrespeitos, esse desrespeito aos direitos humanos, que envolve morte, né, assassinato, que envolve tortura, que envolve desaparecimentos políticos, que envolve esterilização de mulheres, né, todas as receitas que cabem aí num prato que chamamos de ditadura, né, de tirania. Mas não, eles falam sobre desrespeito aos direitos humanos. E aí depois tem esse trecho que eu destaquei aí. Após ser eleito presidente do Peru em 90, Fujimori aplicou um alto golpe 2 anos depois. Com o apoio das Forças Armadas, o ex-político dissolveu o Congresso e fechou outras instituições democráticas do país. Após o episódio, seu governo passou a ser descrito como autoritário. Descrito como autoritário, né? Vejam só. O cara fecha o Congresso, e ele é para ser descrito. Exatamente. É que nem ontem, Melo, que a gente estava comentando aqui, a Folha de São Paulo, falando que não há registro de condenação contra o Boulos. Não é que ele não foi condenado, é que não há registro. A gente não achou um registro, mas pode ser, né? Vai que tem algum registro escondido, guardado aí, né? Enfim, é mais ou menos por aí. E chama atenção, né? Porque eles dão aqui todo o passo a passo de uma ditadura, né? Dissolveu o Congresso, fechou instituições democráticas, e aí passou a ser descrito como autoritário. Não é que ele é autoritário, né? Ele é descrito por quem? É uma voz oculta, né? Enfim, no artigo inteiro do Metrópolis, não há qualquer detalhamento sobre as mortes de civis que ele provocou, sobre esterilização de mulheres, sobre desaparecimentos políticos, sobre tortura, sobre violência. Nada, em nenhum momento utiliza a palavra ditadura. Então, o Metrópolis deu uma aula de como não se fazer um artigo jornalístico sobre um ditador. Agora, na Fórum, a gente chama ditador pelo nome. Essa aí é a matéria da Fórum, sobre a morte do Alberto Fujimori. Morre o ditador genocida peruano Alberto Fujimori aos 86 anos. E por que ditador genocida? Essa matéria é do Henrique Rodrigues, né? E a gente traz alguns elementos aqui que o fazem ser classificado dessa maneira, né? Ele foi condenado por corrupção e por crimes contra a humanidade, né? Ele estava vivendo na residência da sua família em Lima desde dezembro do ano passado, após passar muitos anos na cadeia, conseguiu um habeas corpus por conta da idade avançada e do quadro grave de saúde, né? Foi a Keiko Fujimori, sua filha, quem anunciou sua morte. E aí a gente traz aí, né, a declaração da Keiko Fujimori. Aí olha só, aqui um pouquinho da história do Fujimori, né? Eleito democraticamente em 90, Fujimori impôs uma política econômica duríssima ao povo peruano, apelidada de Fujichoque. Depois de 2 anos depois, em 1992, deu um alto golpe, dissolvendo o Congresso, fechando todas as instâncias do Poder Judiciário e do Ministério Público, impondo um regime de exceção brutal e repleto de censura, repressão, prisões ilegais, torturas e mortes, né? E aqui a gente destaca... É que ele era, Ivan, ditador de direita. Aí o Metrópolis, o cara é ditador de direita, passa o pano. É inacreditável. Você tá trazendo. Exatamente, inacreditável. Aí aqui na Fórum a gente descreve esses atos bárbaros dele, né? Que inclui aí a esterilização forçada de mulheres, né? Isso aconteceu entre 1996 e 2000, quando milhares de mulheres, principalmente indígenas e camponesas, foram submetidas a programas de esterilização forçada, que era parte de uma política de controle populacional. Esterilização forçada
quer dizer, sem consentimento, né? Pegavam uma pessoa, esterilizavam para fazer controle populacional, isso atingia indígenas e pessoas mais pobres, camponeses, né? Sem contar o massacre de civis, né? As forças do Fujimori fizeram uma série de operações contra o grupo Sendero Luminoso, né? Que resultou em um massacre de várias pessoas, tortura, desaparecimento, controle da mídia, né? Censura, repressão política, todas as receitas básicas de uma ditadura. No entanto, no Metrópolis é controverso, é polêmico e não tem a palavra ditadura nenhuma vez, né? Então, essa é a minha crítica de mídia de hoje. A Zenha... Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Ditador é o Maduro. Ditador é o Maduro. O tema que eu trouxe para hoje aqui é que está sendo aprovado, aí foi ontem, né? Está para ser aprovado para assinatura do presidente Lula, que é a famosa desoneração da Folha, que parece até que é da Folha mesmo, com F maiúsculo, porque a Folha luta por essa desoneração aí há bastante tempo. Isso aí é um projeto que beneficia vários setores, inclusive os da mídia. Foi criado o projeto original no governo da presidenta Dilma com o objetivo de fortalecer o trabalho formal, geração de empregos. Esse é o objetivo principal do projeto. Então, agora, já que parece que vai de novo a desoneração acontecer, né, cabe a pergunta: nesses anos todos, de 2011 para cá, nesses 13 anos, aumentou o emprego na área do jornalismo? Folha, Estadão, Globo, que estão se beneficiando desse... Então, aqui o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, mesmo com desoneração da Folha, mercado de trabalho formal de jornalistas encolhe 21% em 9 anos. Essa pesquisa é de 2021, que foi a última pesquisa feita. De lá para cá, a gente tem visto a situação um pouquinho pior, né? Vai não piorando. Agora, próximo, por favor. O mercado de trabalho formal para jornalistas, isso aí é a matéria do Sindicato dos Jornalistas. No Brasil, encolheu 21,3% no intervalo de 9 anos. Em números absolutos, a categoria saiu de 60.899 empregos seletistas em 2013 para 47.900 postos com carteira assinada. É o que mostra o estudo elaborado pelo DIEESE. Não é? O próximo, por favor. Aqui mostra as várias profissões dentro da, né, âncora de rádio. Você vê que o vermelho aqui do lado direito é o que predomina, né, na queda de contratações e tal. Nossa, Melo, deixa eu fazer um comentário. O fotógrafo, 60% dos fotógrafos, é isso, a variação, a queda de 60% no emprego dos fotógrafos, é isso mesmo? Do lado direito? Do lado direito é isso aí. Muita gente aí editor de revista, repórter fotográfico, muita gente, revisor de texto. Hoje eles revisam pela inteligência artificial, né? Agora, me diz uma coisa, Melo, só para eu entender. Eles recebem a desoneração e demitem, é isso? Né? Exatamente. Exatamente. Não, e não prestam contas. Até eu vou publicar uma OI sobre isso. Eles têm que ver a público. Já que eles cobram transparência do governo, eles cobram. Então, eles têm que dizer, olha, nós usamos, cada um deles, usamos a desoneração, mas mantivemos. Porque não é apenas no jornalismo. A comunicação engloba jornalismo, mas também a área de atores e etc. E a gente viu, por exemplo, na Rede Globo, os maiores salários da Globo, não só no jornalismo, mas também na área de entretenimento, né? Nas novelas, foram demitidos, perderam a relação de trabalho. Agora só trabalham por empreitada, são chamados para fazer uma novela e tal, mas antes eles eram contratados. Então, a desoneração está sendo usada para quê? Para
o lucro das empresas, e não para gerar emprego. Não é? Eles se ancoram em outras categorias que estão beneficiadas, como, por exemplo, transporte. Transporte realmente tem motorista, trocador, tem, né? Tem bastante. E eles se ancoram nisso para dizer que é importante. Sim, é realmente importante. Agora, eles deveriam, em nome da transparência, Globo, Estadão, Folha, deveriam mostrar ao distinto público que estão usando a desoneração, gerando empregos formais, que era o sentido do projeto original. Não é? Mas que não é o que mostra o Sindicato dos Jornalistas. Então, é isso. Meu comentário de hoje é Só sobre lembrando isso. aqui esse trecho que acho que é importante, como a gente tem um pouquinho mais de tempo, Melo, aqui, ó. Mercado de trabalho formal para jornalistas do Brasil encolheu 21,3% no intervalo de 9 anos. Em números absolutos, a categoria saiu de 60.899 seletistas em 2013 para 47.900 em 2021. Perda de quase 13 mil vagas, segundo o DIEESE, o estudo do DIEESE para a Federação dos Jornalistas. A desoneração vem desde quando? Você sabe? 2011. Então, eles estão desonerados desde 2011. 13 anos. Há 13 anos são desonerados. E deveriam prestar contas, em nome da transparência. Cadê a transparência? Já que eles justificam que é necessário que seja mantida a desoneração, deveria mostrar. Porque ali, você vê, caiu também o emprego, porque eles aproveitaram o período do Temer, né? Do desmonte das garantias trabalhistas, e passaram a pena. Quer dizer, até muita gente foi contratada também, porque eles não podem demitir todo mundo, né? Mas aí contratada em que bases? Né? Que depois do Temer. Então, é muito... E, pelo menos nisso, já que eles cobram tanto, eles deveriam vir a público explicar como isso está... Quanto de emprego eles geraram no jornalismo, mostrando a efetividade da mudança. Eles que criticaram tanto a presidenta Dilma, né, deveriam agradecer. Não, eles que cobram tanta transparência. Exato. Ali. Estão sempre cobrando, mas e aí? Mas eles nem essa transparência, quando eles estavam fazendo campanha pela manutenção da desoneração, eles deveriam sempre, em cada matéria, no finalzinho, lá no rodapé, colocar: a Folha se beneficia da desoneração, o Globo se beneficia da desoneração, o Estadão se beneficia da desoneração. Mas eles não, nem esta informação eles passam ao distinto público. Parece apenas que eles estão defendendo a desoneração porque é uma medida que eles consideram justa, sem dizer que eles se beneficiam diretamente dela. Aqui os comentários, vou trazer alguns comentários. A Nínia Publi havia dito sobre a sua, viu, Ivan, sobre a sua observação, como que é? Metrópolis. Do Metrópolis, eles falam que é controverso, né? O controverso. Polêmico. Era o que de um jornal do Luiz Estevão? Lembrando o Rodrigo Oliveira que o verdade, Fernando Henrique Cardoso condecorou o Fujimori. Ele foi lá visitar o Fujimori, né? Naquele período, o Fujimori era, como ele era neoliberal, não faz mal que ele seja ditador, cometeu crime. Ele é neoliberal na política, estamos dentro. E aqui falar em Fernando Henrique, eu gosto sempre de falar num assunto do Fernando Henrique. No último ano do governo dele, já com o presidente Lula eleito em 2002, ele reuniu lá no Palácio, ainda presidente, um grupo de empresários e passou o chapéu pedindo dinheiro para o Instituto Fernando Henrique Cardoso,
Foi aquele jantar luxuoso, né, O Melo? famoso jantar todo com a estrutura do palácio, e passou o chapéu e conseguiu uns milhões lá para o instituto dele. E isso não gerou nenhum escândalo. Não é? Então, é sempre bom ver como é que a mídia trata o Maduro de ditador e o Fujimori de controverso, o PT de partido de ladrões e o Fernando Henrique Cardoso como um democrata, um intelectual, um pensador. Né? Pois é engraçado, né? Porque a imprensa comercial, no geral, ela condena ditaduras, né? O que ela chama de ditaduras de esquerda, mas também de direita, mas quando essas ditaduras de direita são nacionalistas, têm um caráter nacionalista, porque quando é neoliberal, porque direita pode ser tanto neoliberal como pode ser nacionalista, né? Você tem direita nacionalista, você tem a direita neoliberal. Quando é uma direita nacionalista, a imprensa comercial de fato chama de ditadura, escandaliza e tudo mais, assim como quando há um governo autoritário de esquerda. Agora, quando é um governo autoritário neoliberal, aí dão todo um jeito de dar outra roupagem, né? E você não precisa ir muito longe, você não precisa ser alguém condenado por crimes contra a humanidade, contra o Fujimori, para você fazer essa maquiagem, né? Por exemplo, você pega o Macron na França agora, que nomeia como primeiro-ministro um cara que não foi eleito, né? Ele desrespeita a vontade da população. Em nenhum momento há uma figura da mídia neoliberal para chamar aquilo, no mínimo, de autoritário. Né? Não que a gente precise chamar o Macron de ditador aqui, mas não há ninguém para falar que minimamente o Macron tomou uma atitude autoritária, né? Não fala, porque é um governo. E aí, viu, Ivan, não é só a mídia, né? Você vê assim muitos deputados, parlamentares da esquerda criticando o Maduro, é o fim do mundo, etc. e tal. Você não vê um parlamentar de esquerda dar um pio sobre o Macron. Por quê? O Macron é o cara que vai me levar, vou visitar Paris e vou lá, o Macron, imagina o Macron. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver também, uma coisa adicional é a seguinte, tem a ver com o fato que o Maduro é um latino-americano, é um moreno aqui da Venezuela. O Macron não, o Macron é o cara da França, nosso símbolo. Então, isso tem muita coisa, tem muita relação. É incrível o tratamento distinto que se dá para coisas parecidas, sabe? Exato. Isso me recorda também, até mesmo antes da guerra na Ucrânia, boa parte da imprensa já chamava o Putin de autocrata, de ditador, porque ele estava há muito tempo no poder. Eu não vi esse questionamento com a Angela Merkel aqui na Alemanha, por exemplo, que passou quase 2 décadas no poder. Né? E olha que eu estou falando do tratamento ao Putin antes da guerra. Não é nem porque a guerra tenha motivado essa visão contra o Putin. Né? Antes da guerra, já era tido como um governante autoritário, não exatamente por suas políticas que podem ser questionadas, mas pelo tempo de poder. Né? Angela Merkel passou 16 anos, se eu não me engano, no poder aqui na Alemanha, né? E nunca houve esse questionamento. Né? E em relação a quero aproveitar aqui, já que nós estamos chegando no fim, para quem fica falando sobre a Venezuela, sobre o Maduro, eu aconselho que veja aqui na TV Fórum, tem um recorte da entrevista que o Azenha deu ao Mauro esta semana, falando sobre as sanções econômicas dos Estados Unidos. É espetacular, imperdível, não deixem de assistir. É uma aula mostrando até onde vai e que explica muito do que acontece nesses países, como a Venezuela, como Cuba, não é? que estão simplesmente engessadas pelos Estados Unidos, sufocadas pelo poderio econômico da ainda maior, mais poderosa nação do planeta.
Então, você imagina se o Brasil estivesse, por exemplo, vivendo sob as restrições econômicas que os Estados Unidos impõem à Venezuela e a Cuba, por exemplo, né? Como estaria o nosso país? Então, é fácil ficar criticando, chamar a ditadura, isso, é o aquilo, sem ver as influências, os golpes que tramam lá dentro, não é? O Hugo Chávez percebeu que ou ele tomava a pulso aquilo ali, ou ele era golpeado pelo exército dele, como o nosso aqui. O exército aqui não apoiou o golpe porque ele era contra o Bolsonaro, não. Ele não apoiou porque os Estados Unidos, que é quem manda no exército daqui, falou nada de golpe aí, viu? Aí o pessoal daqui bateu continência como o Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Essa história de que nossas forças são democráticas são nada, são nada. É para onde os Estados Unidos mandar, eles vão. É isso aí, gente. A Nery Pedroso está curiosa sobre as obras que estão aqui desse lado. Nery, aqui são coisas que eu... Por exemplo, aqui tem uma coleção de selos das minhas viagens à União Soviética. Como a União Soviética acabou, viu, Mauro e Ivan Longo? Como acabou, eu falei, gente, eu preciso guardar os selos, aqueles selos antigos. Um quadro que eu tenho aqui. Ali tem outras coisas, sempre são quadros, são coisas relativas a coisas que eu guardei da vida, fui botando ali, algumas obras, enfim. Mas aqui primeiro plano, aqui tem uns selos, aqueles selos antigos do Lenin, né? Muito legal. Comunista! Alguém aqui vai falar comunista. Comunista! É isso aí, Maurão. O Museu de Luiz Carlos Azen, é isso aí. É um museuzinho, né? Legal. Valeu, gente. Bom, como eu disse na abertura do programa, as portas do inferno se abriram e estão para receber Fujimori ao lado de Pinochet, ao lado de Médici, ao lado de Delfim Neto, ao lado de todos Mauro, Delfim Neto não fala isso. Delfim Neto é elogiado pela esquerda no Brasil, Mauro Lopes. Nossa, valeu, gente. Passaram a passada de pano na morte do Delfim Neto foi uma das maiores. Acho que você foi um dos poucos, viu, Mauro? A falar a verdade sobre quem foi o Delfim Neto. Pois é. Vamos embora. Amanhã tem mais, né? Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.